Alguns lugares não carregam apenas paredes, carregam histórias, carregam fé, carregam o silêncio dos que rezaram e a força dos que acreditaram. É na calmaria dessas casas antigas, ainda de pé, que o tempo sussurra lembranças e nos convida a voltar ao início de tudo. Na Fazenda Invernada, em 1963, José de Souza Machado chega a Santa Vitória, já conhecendo os sinais da mediunidade. Com simplicidade, começou a ajudar os que o procuravam, com palavras, com orações, com o coração. E foi então que o inesperado aconteceu. Claricínio Ferreira levava sua esposa, Oraida, para a cidade. Mas no meio do caminho, ela abriu a porta do carro, desceu correndo pela estrada de terra e só parou quando chegou à porta da casa de José. Lá, encontrou acolhimento, encontrou fé, encontrou cura que não vinha só da medicina, mas do espírito. Daquele dia, nasceu uma aliança. José, Claricínio e Oraida caminharam juntos. E 2 anos depois, no dia 2 de maio de 1965, nascia o Centro Espírita José Ferreira, um espaço de caridade, luz e acolhimento no coração de Santa Vitória. O Centro Espírita José Ferreira nasceu com o propósito de servir. E ali, cada gesto era um compromisso com o amor ao próximo. Havia o passe, que aliviava o corpo e serenava a alma. A sopa quente, feita com carinho, chegava aos lares que mais precisavam. Os remédios homeopáticos, preparados por Claricínio, eram distribuídos a quem não tinha outro recurso. Roupas, cestas básicas, enxovais para recém-nascidos, pão e leite fresco, tudo doado com humildade e fé. Não se perguntava de onde vinham, mas o que precisavam. Naquela casa, o evangelho era vivido e a caridade, silenciosa, alcançava os corações que batiam mais fracos. Em 1980, foi criado o Sanatório Espírita Martins Lourenço, vinculado ao Centro Espírita José Ferreira. Inspirado pela fé e pela caridade, o espaço acolheu dezenas de pessoas em sofrimento mental e espiritual, oferecendo cuidado, abrigo e respeito em um tempo em que poucos compreendiam essas dores. Com o passar dos anos e a mudança nas políticas públicas de saúde mental, o sanatório precisou ser fechado. Mas o compromisso com o bem não terminou ali. O Centro José Ferreira seguiu firme, ampliando seus trabalhos espirituais e sociais. No dia 26 de julho de 1978, nascia mais do que um prédio ou uma instituição. Nascia um ideal, uma missão, um ponto de luz. O Centro Espírita Disciplina e Trabalho. Um nome que carrega em si 2 pilares fundamentais da caminhada espiritual: a disciplina que nos sustenta e o trabalho que nos transforma. Não foi uma tarefa fácil. Como todo começo, houve obstáculos, incertezas, desafios, mas um grupo de pessoas abnegadas, movidas por fé e amor ao próximo, se uniu com um só propósito: fundar um espaço de paz, estudo e caridade. Pessoas que doaram tempo, recursos, ideias, força de vontade e, principalmente, o coração. Entre essas mãos generosas que ajudaram a levantar as paredes e os valores da casa, recordamos com carinho nomes como o da Senhora Maria Helena e do Senhor Domingos, que foram fundamentais nos primeiros passos. Mas também homenageamos todos aqueles que estiveram ali, mesmo que seus nomes não estejam registrados nas atas ou nas fotografias. Eles estão inscritos onde mais importa, na história espiritual dessa casa e na gratidão de todos que por ela passaram. Era tudo simples. As reuniões eram modestas, os recursos escassos, mas nunca faltou o essencial: o amparo da espiritualidade, o esforço coletivo e a certeza de que o bem é sempre possível quando há união. Com o tempo, o centro foi se consolidando como referência de acolhimento e fé. Os passes, os estudos, os evangelhos no lar, o trabalho com crianças, os momentos de oração, tudo era, e continua sendo, guiado por um ideal maior: servir sem esperar nada em troca, amar sem condições, perseverar sem esmorecer. Hoje,
olhamos para o passado com reverência e para o futuro com esperança. Porque essa história não termina, ela continua sendo escrita, dia após dia, com a mesma disciplina, o mesmo trabalho e, acima de tudo, com o mesmo amor. Em 15 de julho de 1986, nascia o Centro Espírita José de Souza Machado. Mas antes mesmo das paredes se erguerem, esse centro já existia no coração de uma mulher visionária, Maria Rosado Mendes, carinhosamente conhecida como Dona Nenê. Ao lado de seu companheiro de vida, Alceu, ela não apenas sonhou, mas lutou por esse sonho. Conta-se que, ao procurar o terreno para construir o centro, Dona Nenê tinha um sentimento muito claro. Não é aqui. Vários locais foram visitados, várias opções surgiram, mas o coração dela ainda esperava. Até que um dia, ao pisar no lugar onde hoje o centro está de pé, ela teve a certeza. Era ali. Um lugar alto, de onde a fé poderia ecoar longe, alcançando muitos corações. Com dedicação, costuraram não só roupas de bebê para arrecadar fundos, mas também os primeiros fios da história dessa casa. Roupas que aqueceram recém-nascidos e gestos que aqueceram almas. Desde o início, o centro foi um espaço de acolhimento. A sopa fraterna nunca deixou de ser oferecida. Os estudos do Evangelho sempre estiveram presentes. Os passes que aliviam a dor do corpo e da alma foram dados com amor. Era, e ainda é, uma casa de fé viva. Ao lado de Dona Nenê e Alceu, caminharam outras almas generosas, como o Sr. Paulo Cabral e Ana Maria Prado, que hoje fazem parte da equipe espiritual, continuando o trabalho em outra dimensão. Seus nomes ficam marcados na história e no coração de todos que por ali passaram. Hoje, quase 4 décadas depois, apenas Dona Nenê permanece entre nós. Com quase 97 anos, ela é o elo entre o passado e o presente. Testemunha viva de que quando o amor é a base, o tempo não apaga, a obra não morre, ela floresce. Que a história do Centro Espírita José de Souza Machado siga sendo exemplo de fé, coragem e serviço desinteressado ao próximo. E que nunca nos esqueçamos daqueles que, com mãos simples e corações gigantes, ergueram um templo de luz onde antes havia apenas silêncio e sonho. Em 23 de abril de 1999, nascia o Centro Espírita Allan Kardec, fruto da dedicação incansável de um homem cuja vida é um verdadeiro exemplo de estudo, união e amor à doutrina, Luciano de Moraes. Desde sempre, Luciano foi mais do que um estudioso, foi um semeador. Seu compromisso com o Evangelho e com a obra de Kardec o levou a fundar, um ano antes, a Livraria Jesus de Nazaré, em 1998. Um passo corajoso, com o propósito de levar o conhecimento espiritual a todos os lares. Hoje, graças à sua visão fraterna, temos a Livraria Chico Xavier, que atende a todos os centros da cidade, oferecendo livros, materiais de estudo e apoio àqueles que desejam compreender e viver a mensagem do Cristo. O Centro Allan Kardec está situado em uma área importante da cidade, não por acaso. É um ponto de equilíbrio em meio à correria da vida, um espaço onde famílias encontram consolo, jovens encontram direção, e todos são acolhidos com respeito, serenidade e fé. Mais do que fundador, Luciano é um elo, um homem que sempre trabalhou para unir os centros, fortalecer o movimento espírita e servir à causa do bem com humildade e constância. O Centro Allan Kardec é, sem dúvida, um farol aceso pelas mãos de quem entende que transformar o mundo começa por iluminar consciências, e essa luz, até hoje, continua brilhando. As histórias que contamos aqui são sementes de fé que continuam florescendo. Cada centro, cada nome, cada gesto de amor deixou marcas profundas na caminhada de tantas almas. E se hoje ainda seguimos firmes, é porque alguém lá atrás acreditou, trabalhou e orou por nós. Para encerrar esse momento, ouviremos agora a voz de quem viu essa história nascer
e continua sendo luz no caminho de todos. Dona Nenê. Verdade, Senhor, para aqueles que não os conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os Espíritos Consoladores derramai por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra.